Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso Python Essencial para Ciência de Dados. Eu sou o professor Samuque e vamos continuar aqui falando sobre os condicionais. Mais um videozinho a gente termina esse assunto. Muito bem, continuando aqui nos tópicos, a gente pode criar um condicional com várias condições, combinando as condições, né? Usando o AND e o OR, que vocês já estão acostumados, né? Você provavelmente está acostumado, se você veio da linguagem C, C++ ou Java, você está acostumado a usar a álgebra de Boolean, né? Para fazer a combinação de booleanos. O AND seria dois E's comerciais e o OR seria duas barras assim, né, verticais, e o não seria assim, né? Então, se você veio do C, até vou comentar aqui, ó. Se você veio da linguagem C, C++, Java, entre outras, você conhece esta notação. No Python, pessoal, é um pouquinho mais simples as coisas. No Python, nós vamos usar exatamente esses valores aqui, ó, AND, OR e NOT, ao invés desses símbolos aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, uma coisa, ó, vamos fazer um exemplo prático aqui. Ó, vamos supor que a gente tem a nossa média final, né? Que foi declarada lá em cima. Média final é 5. Vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de... Eu vou fazer em uma linha só, eu quero saber se a pessoa foi para recuperação ou não. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, se a média final for maior ou igual a 4 e a média final é menor do que 6, significa que a pessoa foi para recuperação, então está em recuperação. Então, a gente pode ter esse tipo de coisa aqui, ó. Então, vai funcionar porque a gente tem uma combinação de condições, né? Temos uma primeira condição, AND, outra condição. Então, o AND aqui, se for true e true, ele vai dar true. Então, deu certo aqui, está verdadeiro. Outra forma da gente fazer, se você quiser, você pode organizar esse código com parênteses. Então, a gente poderia fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho. Se você quiser usar o parênteses aqui para se organizar, você pode fazer dessa forma também, ó, vai dar certo. Ou até se você quiser exagerar um pouquinho mais nos parênteses, você pode fazer assim, ó, você tem esses parênteses aqui e você vai ter um parênteses mais global aqui, ó, fechando tudo. Você pode fazer dessa forma aqui, que vai dar certo também, tá bom? Então, a gente tem essa forma, a gente está usando o AND, vamos ver agora se usando o OR, a gente poderia perguntar se o aluno, a gente pode fazer uma média final aqui, ó, média final igual a 3, vamos ver se o aluno reprovou. Para fazer isso, a gente pode colocar simplesmente, olha, se a média final é menor do que 4, ou OR, a média final é maior ou igual a 6 bola, significa que nessa nossa lógica de negócio aqui, significa que o aluno não foi para recuperação. Não significa nem que a gente não sabe fazendo isso se ele foi reprovado ou se ele passou, ou foi aprovado, né? Se ele passou. Mas o que a gente sabe é que não foi para recuperação. Isso a gente sabe com toda certeza, que o aluno não foi para recuperação, mas a gente não sabe se foi reprovado ou não. Mas aqui a gente pode usar um exemplo para usar o OR, tá bom? Estamos usando o OR dessa maneira. Então, vamos fazer agora um outro exemplo, ó, combinando. Aqui a gente tem uma condição. Agora eu vou combinar essa condição, que isso aqui retorna true ou false, né? Isso aqui também retorna true ou false. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui a nossa média final. Média, estou escrevendo medial, né? Nossa média final é igual a 3 de novo. Eu estou colocando aqui, repetindo, só para ficar um exemplo autocontido. E vamos colocar que o aluno é um Jedi. Aluno é Jedi, a outra variável é true. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode perguntar se o aluno reprovou direto, né? Se um Jedi reprovou direto, a gente pode fazer o seguinte, olha, se a média final do aluno é menor do que 4 e aluno Jedi, ou seja, isso aqui é true, poderia colocar is true, mas eu não quero, para ficar facilitado, eu posso colocar aqui, ó, um Jedi foi reprovado direto.
Então, eu estou combinando aqui uma condição, essa condição aqui, ó, uma variável que é um número, está sempre fazendo uma comparação aqui, vai gerar um booleano, e eu já tenho uma outra variável que é um booleano. Então, na prática, eu estou combinando dois booleanos aqui com o end. Então, se a média final for menor do que 4 e o aluno é um Jedi, então a gente tem um Jedi que foi reprovado direto. Então, a gente tem dessa maneira assim. Então, isso aqui é um jeito da gente combinar o AND, o OR, né, do jeito que a gente faz aqui, tá bom? Você pode usar o NOT também, né, quando você quiser negar. A gente já usou o NOT em outros casos lá em cima, né? Aqui, se não é um aluno Jedi, então o NOT também funciona dessa forma assim. Uma coisa que eventualmente nós vamos querer fazer é guardar, ao invés de gerar essa condição, que nem aqui, gerar essa condição no próprio if, eventualmente a gente vai querer fazer essa condição a priori, anteriormente, guardar numa variável e usar ela em um outro momento, tá? Pode ser que aconteça esse tipo de situação. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos de novo aqui, ó, fazer um jeito de armazenar esses condicionais. Então, vamos colocar que a nossa média final aqui agora é 7, e eu quero perguntar se o aluno foi aprovado. Então, aqui eu posso, para perguntar se o aluno foi aprovado, seguindo a nossa lógica de negócio, eu teria que perguntar se média final é maior ou igual a 6, né? Se eu colocar assim, ó, aqui ele fez a atribuição, esse aqui é um condicional que retorna true ou false, e ele está retornando true nesse caso. A gente pode guardar isso aqui numa variável. Então, eu posso guardar aqui, ó, foi aprovado. Então, vai ser uma variável que significa true, ele foi aprovado, false é que ele não foi aprovado. E eu posso guardar essa condição aqui nessa variável, de modo que eu posso colocar um print aqui, ó, com uma string formatada, e perguntar, foi aprovado? E vai retornar aqui true ou false, que está na minha variável aqui, ó, foi aprovado. Posso fazer dessa maneira, foi aprovado, é verdadeiro, foi aprovado por conta dessa condição. Note que aqui a gente não está colocando parênteses, né? Então, pode ser que essa nomenclatura seja um pouquinho difícil para você. Então, alternativamente, podemos usar parênteses. Parênteses. Então, se você quiser, você pode colocar aqui, ó, um parênteses aqui, que essa instrução, ó, deixa eu tirar o comentário para vocês verem aqui, ó, que essa instrução também vai retornar um true ou false, também vai dar certo. Fazendo dessa maneira, então vou colocar aqui, foi aprovado, aqui é um comentário só para vocês verem um outro jeito, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui também é guardando um booleano, combinando, na verdade, um condicional, uma condição, né, múltiplas condições usando o AND OR e guardando numa variável, a gente pode fazer isso. Então, novamente, vamos colocar que a nossa média final é igual a 5, e vamos querer perguntar agora, foi para recuperação? Para isso, seguindo a nossa lógica, eu vou colocar parênteses dessa vez, só para ficar... não, vou tirar o parênteses. Então, seguindo a nossa lógica, a gente tem a seguinte comparação. Se a média, e escrevi medial de novo, se a média final for maior ou igual a 4, ou média final for menor do que 6, então note que agora eu tenho duas condições, que é exatamente o que ia dentro do if, né, após o if, só que agora ele está retornando aqui, então, está retornando um booleano aqui, que está sendo combinado com um OR com outro booleano. Eu vou ter isso, e eu posso perguntar aqui, ó. Então, posso imprimir, né? Vai ser uma string formatada, eu boto o F aqui. Foi para recuperação? Aí eu coloco aqui, foi para recuperação. Ele vai dar true, porque a nota é 5, né? Tá nesse intervalo aqui, deu certo. Novamente, alternativamente, se você quiser organizar melhor o teu código, eu vou colocar, depois eu comento, você pode colocar isso aqui entre parênteses. Às vezes eu até prefiro fazer isso, porque acho que fica mais claro, né? Para você organizar bem o que você está comparando, né? Que você sabe que essa aqui é uma condição e aqui você sabe que essa é outra. Então, alternativamente, você pode ter isso. Eu vou colocar aqui o mesmo comentário que eu botei aqui em cima, só para ficar documentado aqui para vocês estudarem depois. Muito bem, a gente fez isso aqui armazenando. Então, aqui a gente tem um true e false que a gente poderia usar num condicional depois. Então, if foi para recuperação, se isso for verdade, vai estar guardado dentro dessa variável, você vai executar as instruções no if, caso contrário, você executa outra lógica de programação. Uma outra coisa, pessoal, para terminar esse vídeo e terminar o assunto aqui de condicionais, uma outra coisa que nós temos em na linguagem Python e em outras linguagens também, por exemplo, como C, são condicionais em uma única linha, que é o famoso if ternário, né? Tem acho que esse termo, que é o seguinte: numa única linha você coloca um if else.
para fazer isso e vai retornar alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha a nossa média final de novo, que vamos colocar aqui na minha cola tá 3, que é a nossa média final, e eu quero saber se a pessoa foi aprovada ou reprovada. Então, vamos colocar aqui que a nossa lógica de negócio aqui agora é o seguinte: reprovado tem nota maior que 6, né? Então, vamos colocar, nem lembro como que eu coloquei, então reprovado, vou botar 2 pontos aqui. Como que eu coloquei aqui em cima, que eu nem me lembro a anotação aqui, para seguir a mesma coisa? Ah, tá aqui, ó, reprovado eu simplesmente coloquei aqui, né? Então, reprovado vai ser menor do que 4, menor do que 6 agora nesse caso, já fez a recuperação, suponha, e aprovado vai ser maior ou igual a 6 bolas. Vamos pensar que essa é a lógica agora. Então, a média final é 3, vai ser reprovado. Então, eu poderia fazer desse jeito aqui, né? Eu poderia fazer if a média final é menor, vou fazer aqui, é menor do que 6, então você imprime aqui, reprovado. Caso contrário, significa que é maior, então eu volto aqui no escopo, ó, caso contrário significa que é maior ou igual a 6, aprovado. Se a gente fizer isso aqui, vai dar reprovado, funciona. Deu algum probleminha aqui, deixa eu ver, eu estou abrindo aqui um escopo, ó, veja, eu estou abrindo um escopo que não existe, né? Esses 2 pontos aqui não existem. Reprovado, beleza, porque a nota aqui está caindo. Mas eu posso fazer o seguinte, pessoal, eu posso fazer o seguinte, eu posso guardar até numa variável. Eu vou guardar uma variável aqui que vai ser o status do aluno, se foi aprovado ou não. Eu vou fazer o seguinte, olha só isso aqui. Se a média final for menor do que 6, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir o valor reprovado, a string reprovado. Eu vou colocar, então, o valor aqui antes do if. Reprovado. Caso contrário, o que eu vou fazer? Aprovado. Então, olha só essa estrutura. Vamos com calma aqui para vocês entenderem. Isso aqui é um if ternário. O status vai ser igual a string reprovado, se essa condição aqui for verdadeira. Caso contrário, o que será atribuído nesse igual aqui vai ser aprovado. Então, isso aqui é um jeito de você resumir essas 4 linhas de código. Não print, né? Seria um return, seria um status aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, status. Status igual a reprovado. Aí seria assim, é exatamente isso. Você está resumindo essas 4 linhas de código em uma só. Ah, Samuca, mas isso é muito difícil de você ler. De fato, é bem mais complicado, mas eventualmente você tem alguma coisa simples que você pode fazer esse if ternário em uma linha só, você pode deixar isso, talvez fique até mais elegante, você não precisa fazer 4 linhas de código para fazer simplesmente essa atribuição condicional, né, digamos assim. Então, isso aqui, ó, vou colocar até aqui em cima, isso aqui é o mesmo que este trecho abaixo, que eu vou comentar aqui. Se eu mandar imprimir o status do aluno, vamos imprimir aqui uma string formatada, a gente tem aqui o status. Imprimiu, reprovado, está dando certo. Então aqui foi reprovado, bateu. Se eu descomentar aqui, ó, e fizer a mesma coisa e comentar em cima e executar de novo, está dando reprovado, o código é equivalente, só que aqui eu fiz isso numa linha só. Então pode ser que vocês vejam um código disso, pode ser que isso seja interessante para vocês também, então deixa aí o registro. E assim a gente termina o nosso papo aqui sobre estruturas condicionais. Então veja os códigos aqui na descrição do vídeo, né, a playlist e tudo mais, e os próximos assuntos loops, listas, strings, tuplas e assim por diante, temos bastante coisa ainda para discutir. Então tá bom, pessoal, até o próximo vídeo.